Quem coleciona selos clássicos e história postal das ex-colônias inglesas, nem sempre conhece um capítulo curioso e, relativamente recente, relacionado à fraude postal no continente africano. A bibliografia sobre o assunto é pequena e muito escassa no Brasil. Vamos ao vídeo de hoje. A desonestidade é tão antiga quanto a própria humanidade. Aproximadamente 500 anos antes de Cristo, os egípcios que compravam oferendas de múmias, para ofertá-las à sua divindade preferida, eram enganados por embalsamadores que lhes vendiam produtos falsos. A figura mostra um raio-x digital da pretensa múmia de um ibis, uma ave adorada e associada ao deus Tote. Técnicos descobriram que não há nenhuma ave dentro do pacote. Existe apenas algodão e pequenos galhos para manter a peça firme. Ao que parece, os antigos estavam tão sujeitos a velhacarias e fraudes quanto estamos hoje em dia. Se você tem uma conta de e-mail, é possível que já tenha recebido alguma mensagem propondo-lhe obter muito dinheiro sem qualquer esforço ou risco. Na atualidade existem várias fraudes via internet e uma das mais comuns é aplicada pela máfia nigeriana. A Nigéria é um país com alto índice de corrupção, e carrega a sina de ser associada a esse tipo de fraude, também conhecida como 419 scam. 419 é o número do artigo referente ao estelionato no Código Penal da Nigéria e equivale ao artigo 171 no Brasil. Não são apenas os nigerianos que praticam o golpe, criado por volta dos anos 80, mas eles se tornaram experts no assunto quando o golpe ainda era aplicado através do envio de cartas. Os nigerianos utilizavam selos falsos para a remessa dos envelopes. Observem um modelo clássico de uma carta deste grupo criminoso. Meu nome é Maria Abacha, e sou a viúva do general Abacha, ex-chefe do governo militar da Nigéria. Há pouco tempo o atual governo nigeriano descobriu num banco suíço a soma de 700 milhões de dólares e mais 450 milhões de marcos alemães. Desse montante consegui liberar secretamente 28,6 milhões de dólares e esse dinheiro encontra-se em segurança. Preciso urgentemente de sua ajuda para transferir os 28,6 milhões de dólares para o seu país onde, acredito, ele estará em segurança. Meu advogado providenciará um encontro com o senhor fora da Nigéria, e lhe entregará os recibos de remessa da bagagem contendo o dinheiro para que o senhor possa liberá-la na empresa aérea. O senhor receberá 30% do valor total e, o restante do dinheiro, ficará sob os seus cuidados até que o atual governo nigeriano dê a mim alguma liberdade de movimento. A carta poderia ter variações, mas o objetivo era sempre o mesmo: conseguir o número da conta bancária ou do cartão de crédito da vítima. Uma das variações possíveis seria uma oferta de emprego numa companhia de petróleo ou transações financeiras envolvendo o Banco Central da Nigéria. Vamos a mais um trecho sentimentaloide da pseudo-viúva. É com o coração cheio de lágrimas que peço a sua ajuda neste momento de pesar. Falsas alegações de assassinato de alguns políticos e de defensores da democracia, além de acusações de roubo de dinheiro público, foram lançadas contra o meu marido, o general Samni Abacha. Como consequência, nossos bens e a nossa conta bancária foram confiscados, nos deixando sem meios de sobrevivência. O meu procurador, o senhor Wazi Kabiru, irá cuidar da transferência desse dinheiro para a sua conta bancária. Ele pede a maior discrição possível no trato do negócio devido à posição do meu ex-marido e da origem do dinheiro. Uma vez que a vítima aceitasse viajar a Lagos ou Abuja, as principais cidades da Nigéria, poderia ser roubada no próprio aeroporto, além de sofrer violência física por parte deste grupo. Assim, o tripé do 419 scam é o desrespeito às leis por parte do golpista, aliado a um misto de ganância e ingenuidade por parte da vítima e o despreparo por parte das autoridades para lidar com a fraude e a falsificação. Toda esta explicação anterior era necessária para contextualizarmos como se dava a falsificação de selos e a fraude postal. Vamos consultar os principais catálogos de selos mundiais, a começar pelo volume 5 do IVER, Países de Ultramar, que é bem conhecido aqui no Brasil. Fomos direto às páginas do final dos anos 80 e início dos anos 90, quando se deram as falsificações. Nenhuma referência. O volume 5 do catálogo inglês Stanley Gibbons 2014, também nada menciona sobre estes selos. Folheamos o catálogo Scott
Marcamos com uma seta vermelha a nota do editor que diz o seguinte: falsificações postais são conhecidas do número 560B. O falso mais conhecido tem valor facial de 50 nairas e que foi utilizado para o porte internacional, mostrando uma ponte de pedra. A qualidade é incrivelmente grosseira, tanto na qualidade do papel, quanto na impressão e perfuração, mas existem outros, como veremos à frente. No catálogo Michel há uma nota surpreendente do editor, que diz o seguinte: abre aspas, sem conhecimento da administração postal, o Banco Central da Nigéria imprimiu os selos Michel A546 AD 546 como selos de taxa. No entanto, estes selos constam em listas de estoque mais recentes do serviço filatélico e, em parte, no balcão do correio, a partir do ano 2000. Michel número 546. Falsificação em copiadora cores, não picotada, ou mal picotada. Outros valores. Michel números 474 a 486 e número 606. Fecha aspas. Originalmente estes selos foram encomendados pelo Banco Nacional da Nigéria à Nigerian Security Company Minting Limited, PLC, que é o impressor de selos, cédulas e cunhagem de algumas moedas deste país. Esta empresa foi privatizada em 2002, tendo sido adquirida por um braço da bem conhecida Thomas de la Rue. Bem, diante das informações até aqui levantadas, o que podemos dizer é que se Rowland Hill pudesse ouvir esta história, estaria se revirando no próprio túmulo. Pois uma vez que o Banco Central nigeriano mandou imprimir selos de taxa à revelia do Correio, que é a autoridade postal e, justamente estes mesmos selos são os escolhidos para falsificação pela máfia nigeriana. Temos um quadro em que selos que podemos classificar tecnicamente como ilegais foram os eleitos para a fraude postal. Não conhecemos qualquer termo nos manuais de filatelia que possam classificar tamanho absurdo, até porque foram tolerados posteriormente para venda no balcão das agências postais. Mas, o circo dos horrores está apenas começando. Infelizmente. Existem duas teorias sobre os selos sem picote, com picote ruim mas aceitável e os com picote péssimo e mal impressos. A primeira teoria é, de que selos sem picote ou com picote aceitável mas, mal impressos, seriam na verdade refúgio da PLC, sobras de impressão, ou se quiserem um termo mais direto, lixo gráfico mesmo. Este refúgio que deveria ser incinerado, era doado aos funcionários da PLC com salários mais baixos. Daí fica fácil deduzir como este material chegava às mãos da máfia nigeriana que os aproveitava na selagem das cartas do 419 Scan. A segunda teoria é sobre os selos picotados em máquina de costura e grosseiramente impressos. Estes eram cópias do selo original, que seriam usados também para o porte internacional das cartas do 419 Scan, mas feitos em gráficas de fundo de quintal. Temos uma discordância em relação à nota do catálogo quando cita falsificações em máquina fotocopiadora colorida. Para que houvesse falta de registro na impressão, deslocamento de cores, tal qual mostrado aqui e, analisando as retículas de alguns selos, fica óbvio que o processo era offset. O que você vê aqui é um lote com mais de 200 selos falsos, da emissão da Ponte de Pedra, de 1990, anteriormente citada. Não há nenhum exemplar que seja igual ao outro. Este lote do selo dos Antílopes, de 1993, tem uns 140 selos, todos falsos e, também não há nenhum exemplar igual ao outro. Vamos mostrar agora em detalhes um selo proveniente do lixo da NSPM PLC. Como podem observar, o picote é até aceitável, mas a impressão é ruim, os contornos são imprecisos, as cores são borradas e muito saturadas. Agora sob a lâmpada ultravioleta, vocês verão que este selo foi confeccionado em papel de segurança, pois há fios de seda fosforescentes. A impressão aconteceu à revelia do Correio nigeriano. Sua finalidade deveria ser apenas para pagamento do imposto sobre a emissão de cheques bancários, mas foi estranhamente tolerado para o serviço postal. Tanto o selo oficioso como a falsificação aparecem nos envelopes do 419 Scan. A fraude postal na Nigéria era tão generalizada que, em 1995,
o Correio proibiu o uso de máquinas franqueadoras. No Catálogo Internacional de Franquias Mecânicas de 2005 editado por Hawkins Steinball, há um detalhamento das franquias mecânicas genuínas e falsas. Raymond Trexdorf observou que a aplicação destas franquias falsas não era mecânica. Todos os envelopes eram obliterados manualmente. Não é difícil chegar a esta conclusão, visto que a borracha de um carimbo deforma-se em pouco tempo. As máquinas franqueadoras aqui mostradas trabalhavam internamente com clichês de metal que, uma vez molhados de tinta, marcavam o papel. E neste ponto, você pode estar se indagando como a máfia nigeriana conseguia introduzir no tráfego postal envelopes franqueados fora das agências postais. A resposta é simples: corrupção. Para que se tenha uma ideia da dimensão da fraude pela via postal, o Correio Alemão, em maio de 2000, chegou a um acordo com o Correio Nigeriano, formalizado através de um documento intitulado Memorando de Entendimento. Toda carta proveniente da Nigéria e, identificada como tendo sido selada com falsos, seria separada e destruída no centro de triagem de Frankfurt Main sem que tal ato fosse considerado como censura postal. Vamos fazer uma análise rápida desta peça. Em primeiro lugar, o carimbo é falso pois foi batido à mão. A ausência de dia e mês são outro indício de fraude. Idem, em relação ao fato de que o primeiro porte internacional vigente era de 30 nairas, e não de 50 nairas. Outro aspecto, que coloca a peça em suspeição, é de que a caligrafia está sobre o carimbo e, não o contrário. Apesar disso, o envelope foi encaminhado para o seu destino, como atestam as marcas verticais de triagem eletrônica. Na Grã-Bretanha, somente a cidade de Londres, no ano de 1999, recebeu 600 mil cartas provenientes da Nigéria com selos falsos. Acredita-se que entre 1988 e 2000, a máfia nigeriana enviava 20 milhões de cartas para o exterior. Faça as contas. 20 milhões de cartas por 12 anos são 240 milhões de cartas. Não é necessário ser um grande especialista em serviço postal para notar que há algo de muito estranho nas peças completas. Em vários envelopes, mesmo com sinais claros de fraude postal, com ou sem selos, há marcas de triagem eletrônica, que foram postalizados normalmente pelo correio nigeriano. Diante deste volume de correspondência irregular, o mais provável é que o correio nigeriano sabia da fraude e desistiu de combatê-la, o que levou a um colapso postal. Agora, em tempos de internet, sem treinamento e valorização de pessoal, infraestrutura, tecnologia de ponta e diversificação de negócios, não há salvação possível para nenhum serviço postal. No início deste ano tomamos conhecimento de várias medidas que prometem dar uma nova ordem para o correio nigeriano, a começar de que todos os documentos, para serem considerados legais, precisam receber um selo. Para tal, houve o lançamento de uma série especial anticorrupção, que servem como selos postais e fiscais. A ideia não é nova, nem na finalidade da emissão e nem no tema. Em 2008, o Correio Nigeriano encomendou à ANSPM PLC uma série de 3 selos abordando a luta contra a corrupção. Ironicamente, alguns selos saíram com o nome do impressor e outros não. Deste vídeo ficam as seguintes lições. 1. A filatelia pode e deve auxiliar os serviços postais a nível mundial, alertando as administrações postais sempre que esse tipo de crime acontecer. 2. Os filatelistas, em geral, são os primeiros a perceber as falsificações postais. Portanto, deveria haver uma maior parceria entre as administrações postais e os filatelistas na prevenção e combate ao problema dos falsos. 3. Toda a população de um país perde com a fraude postal, pois a falsificação, em geral, guarda relação com o crime organizado. 4. A falsificação também prejudica a imagem de um serviço postal e impede a justa arrecadação fiscal. Se você gostou, dê um like, cadastre-se no canal e conheça nossos outros vídeos. Expertizamos selos brasileiros modernos. SMS Perícias Filatélicas e Documentoscópicas.